Existem momentos na nossa vida em que precisamos de um sobrenatural de Deus. São situações tão difíceis de se resolver. São situações tão complicadas que você olha uma possível solução natural, você pensa assim, se fizer isso aqui dá para resolver, se eu conversar com essa pessoa eu consigo, se eu tomar aqui essa decisão e essa atitude, a coisa ajusta. Só que você avaliando tudo isso, você fala, mesmo se eu conversar com alguém, tomar uma decisão, uma atitude, eu não vejo solução. Só uma coisa pode mudar uma história assim: um sobrenatural de Deus. Já passei momentos na minha vida em que só o sobrenatural de Deus. Pensar em alguma coisa natural, não havia possibilidade. Só um sobrenatural de Deus. E eu já experimentei o sobrenatural de Deus. A Bíblia, ela está repleta de situações onde o sobrenatural de Deus se manifestou. Eu não sei qual é a sua necessidade hoje, mas o que Deus colocou em meu coração é para falar sobre o agir sobrenatural dele. O agir sobrenatural de Deus. Nós vamos ler o texto da Bíblia que está em Josué capítulo 10, a partir do versículo de número 12. Josué capítulo 10, a partir do versículo de número 12. O texto diz assim: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aljalon. Então o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito lá no livro de Jassar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. E nunca antes e nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Põe a mão no coração, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra, meu Pai, e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso consagramos esse momento a Ti e pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor venha trazer resposta, direção e ensinamento. Que o Teu nome, Senhor Jesus, o Seu nome, Senhor Jesus, Ele seja glorificado nesse lugar e em nossa vida. Nós oramos como igreja. Se você concorda, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, eu acredito que nesse texto que nós acabamos de ler, está registrado um dos maiores atos de sobrenatural que já aconteceu na terra. Ele diz que através da oração de um homem, o sol parou
e a lua parou. Na verdade, nós sabemos que foi a terra que parou de girar. Pense em um ato como esse. Isso não é natural, isso não se explica de maneira natural. O sobrenatural é algo semelhante. Não se explica. São coisas que Deus faz em nossa vida, são coisas que Deus faz em nossa história, que não existe uma forma natural de se explicar. É por isso que é sobrenatural. E se nós queremos experimentar e viver um sobrenatural de Deus em nossa vida, nós precisamos avaliar homens que experimentaram isso. E quando nós olhamos homens que experimentamos isso, precisamos avaliar o que esses homens fizeram, como era a vida deles. O que podemos tirar de lição e de ensinamento com a vida de pessoas que experimentaram o sobrenatural. É assim que eu levo a minha vida. Tudo que eu quero ter resultado, eu olho quem teve. E eu falo, o que essa pessoa fez? Eu vou aprender com ela. Então Josué é um desses homens. E eu quero mostrar para você o que eu aprendi com a vida de Josué para se experimentar o sobrenatural. A primeira coisa que eu aprendi aqui na vida de Josué é que Josué, ele sempre foi um homem de oração. Irmão, o sobrenatural é algo que transcende o natural. Foge da realidade terrena. E como que eu vou trazer algo que transcende a realidade terrena? Como eu vou trazer isso para se manifestar aqui, se não for através da oração? Josué, ele foi um homem que ele tinha em sua trajetória experiências de oração com Deus. Quando nós olhamos uma guerra que Israel teve contra os amalequitas, Moisés fala para Josué, Josué, você vai pegar os homens de batalha, você vai para o campo de batalha, e eu e Arão, nós vamos estar lá em cima do monte, foi Moisés, Arão e Ur, com a vara estendida. É a nossa intercessão, é o nosso clamor por vocês que estarão lá na batalha. E diz a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 17, onde conta essa história, que quando Moisés ele erguia a vara, Israel prevalecia na batalha. Quando ele abaixava, era um sinal de cansaço. Existem pessoas que elas não oram porque elas estão cansadas. Quando você para de orar, você para de vencer. E não tem como eu justificar que eu não estou orando porque eu estou cansado. Moisés levou para cima do monte Arão e Ur, para quando ele estivesse cansado, viessem outros e ajudassem a segurar as mãos dele, para que a vara que era o símbolo da oração e da intercessão, ela pelo cansaço ela não baixasse. É por isso que nós temos irmãos na célula, uma consagração sábado acontecendo na igreja. Para quando você estiver cansado e não conseguir você mesmo orar, alguém vai te ajudar e vai orar com você. Mas isso é quando você estiver cansado, não é sempre, porque o normal é você estar buscando e clamando a Deus para viver o sobrenatural sobre a sua vida.
Nós não vamos ter experiências de sobrenatural se não tivermos uma vida de oração, gente. É uma vida de oração. Esse texto que nós lemos diz aqui no versículo de número 14: ouvindo o Senhor a voz de um homem, o sol parou e a lua parou quando um homem abriu a boca para orar. Então olha como é importante para que eu experimente o sobrenatural, eu todos os dias abrir a minha boca para clamar, gente. Eu todos os dias abrir a minha boca para buscar ao Senhor. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz: clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a mim. E eu queria que você respondesse uma pergunta para você. Como que está o seu tempo de oração diário? Como que está a sua vida de oração diária? Pela sua casa, pela sua família, pela nação, pelo seu trabalho, pela igreja do Senhor, como está? Porque quanto mais nós buscarmos e clamarmos a Deus, mais sobrenatural nós iremos experimentar, mais sobrenatural nós iremos viver, irmão. Essa é uma grande lição que eu tiro com a vida de Josué. A segunda lição que eu consigo tirar para a minha vida com Josué, é que Josué, desde quando ele era auxiliar de Moisés, ele sabia colocar as coisas em ordem. Se nós queremos experimentar o sobrenatural, aquilo que está ao meu alcance, eu preciso organizar. Deus não manifesta o sobrenatural na desordem, na bagunça. Quando lá em Gênesis 1 fala que a terra era sem forma e vazia, quando diz que estava tudo em trevas, antes de fazer o homem, que é a coroa da sua criação, Deus, ele coloca ordem na terra que estava bagunçada. A criação do homem foi o maior ato de sobrenatural que o Senhor fez no período da criação. E ele começa colocando ordem onde havia caos, onde havia bagunça. Se você quer experimentar um sobrenatural de Deus dentro da sua casa, no que depende a você, coloque ordem ali dentro. Se você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida financeira, no que depende de você, coloque ordem hoje na sua vida financeira. Eu conversava com um jovem ontem, e a minha orientação para ele, a minha conversa com ele foi: quando que é a data do casamento? Ah, não sei. Eu falei: mas por que você não vai casar? Não, é porque eu ainda preciso de melhorar minha vida financeira. Tá, e qual é o seu planejamento para melhorar a sua vida financeira? Não tem planejamento. Você não tem escrito o que você precisa, você não tem organizado o que você tem de conta para pagar, você não tem organizado o que você vai ter em um ano. Não tenho. Não tem como Deus fazer um sobrenatural naquilo que você não preparou o mínimo de ordem. Como você quer que o Senhor faça um sobrenatural na sua vida para você se livrar das dívidas, se nem você tem ali escrito qual é o total de dívidas que você precisa honrar? Não, vem o sobrenatural, some do nada. Como assim? O mínimo.
Apresente para Deus ali, ó. Qual é? Deus, está aqui, o meu desafio aqui é esse. 20 mil reais. Credor tal, tal, tal. Meu desafio é esse. 50. 200. O mínimo de ordem. Eu preciso apresentar para Deus. O sobrenatural de Deus, ele vai acontecer quando nós apresentarmos para Deus um mínimo em ordem. A nossa vida espiritual precisa estar em ordem. Não é você ser um impecável. É você ter o mínimo de ordem na sua vida espiritual. É você ter um tempo com Deus, onde você lê a Bíblia, pelo menos uma vez no dia. Você tem um tempo onde você para orar. Você tem um tempo onde você se envolve com alguma coisa, coloca em ordem, mas você não tem ordem nenhuma, nem para servir a Deus. Você vem de vez em quando na igreja, uma vez ou outra, você não busca crescer na graça e no conhecimento. Vou fazer um curso, uma preparação para o batismo. Já fiz, quero fazer o outro. Eu quero crescer mais, me aprofundar nas coisas espirituais. Mas não, ó, é uma bagunça. Então eu preciso colocar ordem para experimentar o sobrenatural. Eu aprendo com Josué que experimentar o sobrenatural passa por viver uma vida de obediência à direção que Deus dá. Irmãos, nós temos todos os dias uma direção que Deus nos dá. Todos os dias Deus está falando com você das mais diversas formas, está falando comigo. Para experimentar e viver o sobrenatural, nós precisamos de sensibilidade para entender essa voz de Deus em nosso ouvido e colocar em prática aquilo que Ele está nos falando e seguir a direção que Ele está nos dando. Porque o sobrenatural, lembra do início, ele não vem aqui dessa terra. O sobrenatural, ele vem de Deus para nós, não se explica naturalmente. E porque ele vem de Deus para nós, eu preciso ouvir qual é a direção que Ele vai me dar para eu experimentar isso que não vem dessa terra, vem do céu para a terra. Agora, se eu não tenho sensibilidade para ouvir, ou se eu escuto, mas eu não quero fazer, eu quero fazer do meu jeito, então eu não vivo o sobrenatural. Josué, ele obedecia a direção que Deus lhe dava desde quando ele era auxiliar de Moisés. Quando ele assume a responsabilidade de liderar o povo, o primeiro desafio que Josué tem é atravessar o Rio Jordão. Então, Deus dá uma direção para Josué: olha, para atravessar o Rio Jordão, você vai mandar os sacerdotes chegarem, vão andar na frente e vão parar a arca no meio do rio. Quando parar a arca no meio do rio, as águas vão aquietar e todo o povo passa. Segue essa direção. Então Josué segue. Note que a direção de Deus para o sobrenatural normalmente é uma direção louca. É uma direção onde não tem lógica, irmão. Quando Josué está diante das muralhas de Jericó, Deus fala para Josué: Josué, rodeia essas muralhas durante 7 dias. No último dia, manda todo mundo abrir a boca e gritar que as muralhas irão cair ao chão e vocês vão avançar. Então Josué obedece à direção de Deus, mesmo que não haja uma explicação lógica. Sensibilidade para ouvir e obediência. O que Deus tem falado para você fazer,
O sobrenatural que você espera, ele passa pela obediência do que Deus está lhe direcionando a fazer. O problema é que é louco. O que Deus está mandando fazer não se explica naturalmente. As pessoas vão dizer assim: você é louco. Pois é, mas eu estou obedecendo a Deus. Muitas coisas que eu experimento hoje na minha vida foi uma loucura que eu fiz obedecendo a Deus. Depois que eu experimentei o sobrenatural, um monte de gente aplaude, fala: nossa, que maravilha. Mas antes de experimentar o sobrenatural, muitas pessoas falaram: você é maluco. Como que você faz uma coisa dessa? Se eu quero experimentar o sobrenatural, eu preciso aprender a usar o poder da palavra. Usar o poder da palavra em meu favor. Esse texto diz que o Josué liberou uma palavra e essa palavra conectou com o céu. E quando essa palavra conecta com o céu ele distribui o poder da palavra liberada para acontecer o que precisa acontecer. Josué libera a palavra dizendo: o sol fica parado aí, lua não se mova nem 1 centímetro, enquanto nós não conseguimos vencer totalmente o inimigo. Então qual é a palavra que você tem utilizado nos desafios, nas lutas e batalhas que você enfrenta no dia a dia? É uma palavra que ela atrai o favor e o sobrenatural de Deus sobre a sua vida, ou é uma palavra que ela atrai mais coisa complicada para você? Vou pintar aqui o exemplo das duas situações, complicando e atraindo o sobrenatural. Se o Josué complica a vida dele, ele está na batalha. Eles estavam lutando contra os inimigos. O território que eles estavam lutando era um território desconhecido. Então, se escurece, a probabilidade deles perderem era grande. Não podia escurecer, por isso que ele falou: sol para, lua para. Se ele atrai coisa ruim, quando está começando a dar sinal de que a hora está passando e está escurecendo, ele ia começar a usar a palavra da seguinte forma: ih, vai dar ruim. Ih, meu Deus, vamos perder, já era. Nossa, complicou, hein? Já vira para o outro e fala assim: não, vamos pensar aqui, porque... E ele usa a palavra o contrário disso. Ele usa a palavra para lutar contra aquilo que estava acontecendo que não era bom. Então, dentro da batalha que você está enfrentando hoje, dentro da sua casa, dentro da batalha que você está enfrentando hoje no seu trabalho, dentro de uma luta que você está enfrentando hoje em uma área importante da sua vida, a palavra que você utiliza, ela é uma palavra que ela atrai o sobrenatural, ou ela enfraquece mais ainda você para fazer você perder? Qual é a palavra? Ezequiel capítulo 37. Deus, ele conduz o profeta para um vale que estava cheio de ossos secos. E Deus dá ali a direção para o profeta: olha, profetiza sobre esse vale. Mude a realidade desses ossos secos, usando a palavra em seu favor. Use a palavra em seu favor, minha irmã. Quando você levantar de madrugada para orar na sua casa, vá na porta do quarto dos seus filhos e use a palavra e diz: os meus filhos são consagrados a Deus, eles são separados para servir a Deus, e o maligno não vai tomar meus filhos. Use o poder da palavra quando você entrar no seu trabalho.
Você está sendo perseguido naquele lugar. Estão se levantando, querendo parar você naquele lugar. Já use. Já o poder da palavra, quando você entrar, diz: os anjos do Senhor estão acampados ao meu redor. 1000 poderão cair ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus me guarda e me protege aqui. Nesse lugar, em nome de Jesus, eu vou ser honrado. Use a palavra. Aleluia. Agora, se eu chego na minha casa e eu começo a murmurar dos meus filhos: que droga, que desgraça. Eita. Glória a Deus por esse microfone lindo, que tem um monte de gente que queria ter um microfone assim, e a unção do crescimento tem. Então diga aleluia. Essa é o poder da palavra. Se nós murmurarmos, nós estamos afastando o sobrenatural. A gente afasta o sobrenatural. E é por isso que muitos não vivem o sobrenatural. Falam assim: nada acontece, eu oro. Porque você ora, escute só o que eu vou ensinar. Você ora de uma maneira e você desfaz a sua oração de outra maneira. Você ora pedindo para Deus agir e você abre a sua boca anulando a oração que você fez quando você murmura do pedido que você fez para Deus agir. Então use a sua palavra para que ela esteja alinhada com a sua oração. Se você orou pedindo a Deus a bênção sobre o seu lar e sobre a sua família, quando você estiver diante de uma situação difícil, abre a sua boca para abençoar e declarar vitória sobre a sua família, e não murmurar e reclamar dela. Faça a sua palavra estar alinhada com a sua oração. E não a sua palavra ela quebrar a oração que foi feita. Josué viveu o sobrenatural porque ele não tinha parte com o pecado, irmão. Os nossos pecados nos afastam de Deus. Você já sabe, o sobrenatural ele vem de Deus. Um grande exemplo de Josué em não tolerar o pecado foi quando Acã, olha, Josué, ele vinha de uma sequência de sobrenatural. Ele viu uma série de sobrenatural de Deus acontecer na época de Moisés. E de repente, quando ele vai lutar contra uma cidade pequenininha, chamada Ai. Eles, quando lutam contra essa cidade, eles perdem a batalha. Então Josué vai para orar a Deus e perguntar a Deus: por que perdemos a batalha? Como é que fica o seu nome nessa história? E Deus falou para Josué: Josué, vai lá olhar no meio do arraial, porque tem pecado lá. Vocês não continuaram vivendo o sobrenatural porque um pecado, ele está afastando vocês do sobrenatural. Vai resolver isso. Então Josué descobre que tinha um homem chamado Acã, e esse homem estava ocultando algo que não era para ocultar, que era um pecado debaixo da sua tenda. Josué resolve e não tolera isso, porque ele sabia, o pecado afastava o sobrenatural de Deus. Povo de Deus vive de sobrenatural, gente. Nós queremos o sobrenatural, você quer o sobrenatural, eu quero. Na verdade, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Ai de nós se não for o sobrenatural de Deus acontecendo na nossa vida dia após dia, irmão. Só que aí nós precisamos, assim como Josué, não tolerar o pecado em nós mesmos. Então é uma luta diária que nós temos, que precisamos vencer. Eu tenho e preciso vencer. Nós precisamos dizer: eu não vou tolerar o pecado ganhar espaço em meu coração.
O Josué acabou com Acã. Nós precisamos acabar com o Acã que habita dentro de nós, irmãos. Tem um Acã dentro de nós que quer fazer nós sermos destruídos e nossa família ser destruída. E o povo de Deus ser destruído, você entende? E nós não podemos tolerar o Acã, a gente tem que matar ele todos os dias. Matar ele, irmão. E aí, se nós conseguimos matar o Acã, a gente volta a experimentar sobrenatural. A gente volta a experimentar aquilo que sempre o Senhor quis nos fazer experimentar. Agir sobrenatural. Josué tem uma característica que eu acredito ser muito importante para todo filho de Deus. Ele sabia consertar aquilo que estava errado e retomar a caminhada novamente. Muitas pessoas não sabem retomar a caminhada. É mais ou menos assim, A pessoa, ela erra, ela faz algo errado e sabe que está errado. Sabe, mas não consegue retomar a caminhada e se entrega ao erro. Eu não vou ter força para vencer isso. Já que eu já fiz, agora vamos desandar tudo de vez. Agora deixa. Quem disse isso, irmão? Deixa nada. Deus está com a mão estendida para você, dizendo: vem que eu quero te tirar dessa. Vem que eu quero trazer um recomeço para você. Eu quero trazer restituição para aquilo que um dia o diabo roubou. Eu quero escrever uma nova história para você. Vem. Eu preciso acreditar nesse chamado de Deus e nessa predisposição dele me tirar dessa emboscada, dessa enrolada que eu entrei. Foi o que Josué fez. Josué consertou, aceitou a ajuda de Deus. Ele estava mal. Tem gente que está mal. Você entrou numa furada. Ele está mal, achando que não vai sair dessa. Eu estou aqui dizendo para você, o Senhor está com a mão estendida e dizendo: sai, vem. Eu tenho sim recomeço e uma nova história para você. Sai dessa. Dá para sair sim. Quem disse que não dá? E quando Josué sai, ele volta a experimentar o sobrenatural. Josué capítulo 8, versículo 30. Coloca na tela para mim, por favor. Pessoal da mídia, tem gente aí? Alguém pode me dar um sinal? Obrigado. Josué 8,30 diz: então Josué construiu no monte Ebal um altar ao Senhor Deus de Israel. Josué capítulo 8 foi o recomeço, a retomada depois do pecado de Acã. Sabe o que o Josué ele fez? Eu vou renovar o altar. Renovar o altar significa reafirmar a aliança. Reafirmar a aliança com um Deus que um dia te chamou e te escolheu desde o ventre da sua mãe. Tudo o que aconteceu com você, todas as situações que você enfrentou na vida, o diabo só não te tragou de vez, porque Deus, Ele te escolheu desde um ventre. Deus, Ele tem um plano e um propósito para você, e você precisa se lembrar disso e renovar a sua aliança com Ele. Quando Josué, ele vem construir um altar para Deus,
ele faz a mesma coisa que Abraão fez, que ensinou para Isaac, que Isaac fez, que ensinou para Jacó, e depois toda a sua descendência aprendeu. Se em algum momento pareceu que nós estávamos distante do Senhor, nós vamos chegar diante dele e renovar o altar. Renovar a aliança. A Santa Ceia, irmão, que é o dia de hoje, é uma grande oportunidade de renovarmos a aliança. Renovarmos a aliança com o nosso Deus. Renovarmos a aliança com a família de Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja local. Se alguma coisa estava afastando você do Senhor, afastando você da igreja, esse é o momento de dizer: eu vou renovar o altar. Quando nós renovamos o altar, os céus se abrem e o sobrenatural começa a acontecer. Eu aprendo que Josué viveu o sobrenatural por uma decisão. Quando Deus o chama para assumir a missão em Josué 1, Deus fala: Josué, você é quem vai conduzir esse povo para a terra que eu jurei. Josué, aonde você botar a planta do seu pé, eu vou te dar. Josué, você vai precisar ser forte, corajoso. Josué tomou isso para ele e ele decidiu, ele falou: eu vou viver tudo isso. Então é preciso você tomar aquilo que Deus tem falado para você e dizer: é para mim esse negócio. É para mim, eu vou viver isso. Eu vou experimentar isso na minha casa. Eu vou experimentar isso sobre a vida dos meus filhos. Eu vou experimentar isso no meu trabalho. Eu vou experimentar isso servindo ao Senhor. Eu vou viver sobrenatural. A minha vida será uma vida de sobrenatural. É uma decisão. E quando nós tomamos essa decisão, é só viver dia a dia, e o sobrenatural vai acontecendo e vai chegando até nós. Eu quero concluir esse momento, essa palavra, dizendo que o sobrenatural que você precisa, o sobrenatural que você está esperando, ele vai se manifestar se você se posicionar com as mesmas atitudes que Josué teve. Por favor, fique de pé. Olá, querido! Que bom que você veio, que bom que você assistiu essa mensagem. Espero que ela tenha sido impactante para você. E eu preciso dizer que antes de ser impactante para você, ela foi para mim. Deus me abençoou tanto com essa pregação. E eu tô lá escrevendo, fazendo o meu esboço dessa mensagem, e eu tô dando glória a Deus. Eu tô pensando quanto que as pessoas serão abençoadas. Eu tô vibrando aqui, adorando a Jesus. Você pode fazer isso também, sabe como? Dando aqui o seu like, comentando alguma coisa nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, porque nós queremos toda semana crescer com Deus ao seu lado. Vamos embora junto comigo nessa? Então, se inscreve aqui no canal, dá o like, faz seu comentário. Bênção completa. Eu espero você no nosso próximo vídeo.